No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ao meu lado, Frank Valverde. Oi, Frank, boa tarde. Boa tarde, Joel. E qual que será o tema do nosso programa de hoje aqui do Brasil ODS? Frank, ao acompanharmos as crises hídricas no mundo, nossa atenção deve se voltar ao uso da água aqui no nosso país e também no mundo, né? Para falar sobre água potável, participa do programa o professor Tiago Regis Longo, da Paixão. Ele é professor titular do Instituto de Química da Universidade de São Paulo e coordenador da área de Química na CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Joel, boa tarde, Frank. Antes de começar a nossa entrevista, nós vamos para o destaque da semana. Perfeitamente, Joel. O destaque da semana é o seguinte: projeto da ONG Visão Mundial leva água para quem tem sede. Neste ano, a ONG Visão Mundial lançou a campanha Conectando Amor no Sertão, para apoiar centenas de pessoas no acesso a um bem fundamental para a vida, a água. Desde maio, a ONG arrecada recursos para adquirir 100 cisternas, reservatórios para captação da água da chuva, com capacidade de armazenar até 16 mil litros, que estão sendo doadas para os moradores da Mata Grande, uma das regiões de Alagoas que mais sofre com a seca e a estiagem. Para ter a notícia completa, convido a todos e a todas que visitem o site do Observatório do Terceiro Setor, Joel. O Brasil perdeu mais de 15,7% de superfície de água nos últimos 30 anos, o equivalente a 3,1 milhões de hectares de superfície hídrica, revela um levantamento do MAP Biomas, uma iniciativa que reúne cientistas e ambientalistas para mapear o país. Professor, é um índice muito grande, né? Nos últimos 30 anos nós estamos tendo uma perda de água muito grande. Quais as consequências? Essas consequências são bem complicadas do ponto de vista, né? Cada vez que a gente perde água ou tem problemas com água, a gente precisa pensar em como que a gente pode monitorar melhor a água para que a gente tenha uma qualidade cada vez melhor, né? E o problema está muito relacionado ao tratamento, né? Toda vez que a gente também perde água, a gente está tendo água de qualidade cada vez mais duvidosa. Isso demanda dos setores que a gente tenha que ter um processo de tratamento da água cada vez melhor. Então esse acho que é um grande problema de perder-se água. A gente tem que ir tratar cada vez melhor a água que sobra para a gente conseguir utilizar. Quem não está nos ouvindo, logo no início do nosso programa, estiver perguntando, a água que bebemos em São Paulo é de qualidade? A água de São Paulo é uma água de boa qualidade, viu? Eu acho que se a gente comparar com os outros estados, a gente tem um tratamento da água de uma ótima qualidade, né? Então, isso dá para perceber quando a gente muda de cidade, até pelo mesmo gosto da água, às vezes, em alguns locais. Então, dá para garantir que em São Paulo a gente tem uma água de boa qualidade. Eu li uma informação no portal UOL, na semana passada ou na semana retrasada, que 17 agrotóxicos existiam na água que nós bebemos. Exato, tem até mais, né? A gente controla, a legislação controla muito bem alguns agrotóxicos, alguns fármacos, né? Então, esse é um grande problema da gente ter que usar água que tem um tratamento cada vez, ou pensar na parte do tratamento, porque a população também descarta medicamentos no esgoto, esse medicamento acaba indo para a água, então precisa se pensar cada vez em monitorar novas substâncias para ir pensar em como melhorar esse tipo de tratamento, né? Cada vez que se descarta um medicamento diferente, precisa pensar num tratamento diferente para essa água que está sobrando, ou para essa água que vai ser utilizada depois para ser potável. Você imaginava, Frank, a água que você bebe ter 17 agrotóxicos? Não. E sabe que essa questão que você levantou, João, me faz lembrar uma outra questão, né? A questão dos medicamentos que vão para o esgoto e essa água depois acaba sendo retrabalhada, reprocessada, repurificada para consumo novamente, né? E eu estava pensando aqui na questão da agricultura, né, Joel? O uso de agrotóxicos, isso acaba comprometendo também o lençol freático, a água que está lá para baixo, que é captada. Como é que funciona essa questão na área da agricultura, professor?
Sim, ter agrotóxicos na água acaba sempre tendo algum problema com a população aquática, a gente vai ter algum problema. Nos lençóis freáticos eu não sei se seria um grande problema, mas se essa água for para depois ser potável, se a gente pensar que a gente quer ter vida nessa água de alguma maneira, esses agrotóxicos poderiam ser prejudiciais, né? Mas acho que tem um ponto importante até se destacar no agrotóxico, né? A legislação permite que se tenha alguns agrotóxicos. O grande problema que a gente está falando, às vezes, é da quantidade, né? Então, a gente está falando, às vezes, da quantidade. É permitido ter alguns agrotóxicos na água, mas em quantidades que seriam de microgramas. Assim. 1 milhão, divide a massa de 1 grama por 1 milhão, a gente está falando de microgramas em 1 litro de água. É uma quantidade muito pouquinho, muito baixa. Né? Então, assim, a legislação já permite. Tem diuron, tem vários, antrazina, aldrin, aldicarb. O aldicarb, se a gente for pensar, o aldicarb é um composto que é usado naquele para matar rato, ou no chumbinho, né? Então, tentando lembrar o nome popular. Então, isso já alguns. Se a quantidade. Oi, desculpa. Pode concluir, professor. Não, porque se a quantidade for muito baixa, isso não causa risco à saúde humana, né? Então, o problema é quando a gente passa daquela quantidade que é aceitável da gente ter desses agrotóxicos. Né? Eu queria perguntar a você, como melhorar a qualidade da nossa água? Esse acho que é a grande questão e onde a gente vem trabalhando muito, principalmente o pessoal que trabalha com o desenvolvimento de sensores. A ideia é que a gente consiga monitorar essa qualidade da água fora do laboratório, né? Porque é uma demanda muito grande que a gente tem. As agências reguladoras têm que controlar a qualidade da água, mas eu acho que a gente poderia agora, de uma certa forma, ter sensores, dispositivos que possam fazer esse monitoramento fora do laboratório, fora daquela escala industrial, que a população possa alertar num determinado local. Se você tiver um dispositivo onde possa se monitorar isso fora do laboratório, as pessoas conseguiriam falar, olha, aqui minha água está com qualidade ruim e essa informação poderia ser descentralizada. Né? Falando do dispositivo, nós entramos na pesquisa que você participou e realizou junto, nesse estudo. Conta um pouco sobre ele. Esse estudo que a gente desenvolve aqui no laboratório é justamente pensar em criar dispositivos para fazer essa descentralização, que a gente consiga fazer uma análise fora do laboratório, isso seja utilizado como uma política pública. Então, nesse estudo, a gente tentou usar materiais de custo muito reduzido, como papelão, para sintetizar e, a partir de um laser, criar trilhas condutoras. Trilhas condutoras, para a gente, é muito importante para a gente fazer medidas eletroquímicas, né? De corrente, ou tentar medir alguma reação química que transfira eletricidade, né? Tentando colocar de uma maneira um pouco mais leiga. E a ideia é que a gente pode, a partir desse laser, criar essas trilhas de carbono no papelão, transformando a celulose em carbono, também utilizar o próprio laser para criar nanopartículas. E essas nanopartículas dariam propriedades elétricas diferentes que possibilitariam a gente monitorar compostos químicos diferentes dentro daquelas dezenas, centenas de compostos que a gente monitora para a qualidade da água. Então, a gente poderia criar dispositivos onde a população com custo muito reduzido conseguisse monitorar a qualidade da água e criar políticas públicas, ou até mesmo falar, eu não vou beber essa água porque ela está com um problema de tratamento, como a gente estava discutindo antes. Muito interessante, e eu quero voltar nesse assunto ao longo do programa, mas agora eu vou apresentar o Ângelo Lima, biólogo e secretário executivo do Observatório das Águas, a OGA, Brasil. Tudo bem, Ângelo? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Desculpe aí o meu atraso. Bom, Ângelo, a gente já conversou, perguntou para o professor, ele tem uma pesquisa importante, depois eu repercuto com você, ele vai falar um pouco mais dela ao longo do nosso programa, como eu disse, mas eu comecei perguntando para o professor a qualidade da nossa água em São Paulo, a água que nós bebemos. Eu estava dizendo a ele que há 2 semanas eu li no portal UOL os 17 agrotóxicos que tem na nossa água, e ele dizia que apesar disso a qualidade é boa. Você também concorda? Nós bebemos uma água boa na nossa cidade? Olha, isso é uma questão bastante complexa para responder. É evidente que as empresas de saneamento buscam essa qualidade, buscam tornar a nossa água potável, né? Porém, é claro, é preciso cada vez mais termos, principalmente, transparência nas informações dessa qualidade da água.
Quer dizer, há uma dificuldade muito grande da gente realmente garantir uma confiabilidade nos resultados, né, de análise de qualidade da água, né? E você veja, o Brasil tem cerca de 110 mil quilômetros de rios com qualidade da água comprometida pela poluição. 110 mil quilômetros de rios. Quer dizer, então, assim, é um desafio, porque, além dos agrotóxicos, você tem ausência de tratamento sanitário, né, o tratamento da água após nós lançarmos os nossos poluentes, né, de casas, né, e tem também os efluentes industriais. Então, é preciso que as empresas de abastecimento, todas elas, sejam mais transparentes nos resultados da informação da qualidade da água. Falando em tratamento sanitário, 40%, a última pesquisa revelou que 40% da população não tem acesso ao tratamento sanitário, né? São 100 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm acesso ao esgotamento sanitário. 100 milhões de brasileiros. E 35 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm acesso à água potável. Quer dizer, o esgoto praticamente é um metade da número população muito brasileira, né? expressivo. É um número muito expressivo e, infelizmente, são as populações vulnerabilizadas, né, que já sofrem por outros aspectos, né, com a nossa desigualdade econômica e social, ainda sofrem com essa questão de ausência de água potável e também de esgotamento sanitário. E isso faz com que a gente tenha, basicamente, a maior ocupação dos leitos hospitalares no Brasil ainda é pela ausência de esgotamento sanitário. Isso impacta no tratamento do SUS, né? Que a maioria da população brasileira faz o seu tratamento de saúde via SUS, e seria inteligente que se tivesse tratamento sanitário para essa população carente. Professor, eu quero ouvi-lo também. Eu via que você concordava aí, mexia a cabeça. Eu queria ouvi-lo também sobre essas condições, essa desigualdade significativa que existe no nosso país e que resulta na qualidade da água que bebemos, né? Esse acaba sendo um problema muito grande, né? Se a gente não tem o tratamento do esgoto, né? Então isso cria um problema bastante grande dessa qualidade da água para que essa população consiga tomar ou beber essa água, né? Então eu acho que aí é um pouco do que a gente estava conversando, né? E acho que foi muito bem colocado pelo Ângelo a história sobre a transparência, né? Então, se a população tem uma dificuldade muito grande de monitorar a qualidade da água também, é muito complicado ela ter, como a gente está falando de compostos químicos, às vezes até bactérias que tem na água, se a população não tiver alguma coisa que passe essa informação para ela, de olha, essa água está boa ou está ruim, isso complica muito o processo. Então a gente tem o problema da transparência, mas a gente tem o problema que a gente tem poucos mecanismos para que a população consiga monitorar a qualidade da água ao longo do tempo. Então vai chegar uma água transparente, translúcida, a população vai pegar, vai tomar, sem saber que ela não tem o equipamento para conseguir monitorar a qualidade da água naquele momento. Então, acho que dentro dessa política pública também tem essa necessidade da gente criar maneiras com que a gente consiga monitorar a qualidade da água para que é acessível para esse tipo de população. Além de políticas públicas necessárias, ações afirmativas, né? A necessidade de um processo de conscientização da população. E aí entra o seu estudo, né, professor? A população de baixa renda, de média renda, por exemplo, teria acesso a esse estudo para medir a qualidade, saber a qualidade da água que ela bebe? Esse acho que é o principal ponto, né? Quando a gente discute, nesse estudo que a gente vem fazendo, nesse desenvolvimento de sensores, a ideia é que a gente desenvolva dispositivos que hoje, para o laboratório, a gente gasta 50 centavos para produzir o dispositivo. Mas em larga escala, a gente está falando que uma empresa poderia desenvolver esse dispositivo ou produzir esses dispositivos por centavo, menos de 50 centavos. Então a ideia é que seria algo acessível para a população, né? Então a ideia, com isso a população poderia monitorar ou com efeito. Esse é até um ponto importante, né? Porque hoje em dia a gente tem no mercado muitos dispositivos que, por exemplo, teste de gravidez.
a população consegue monitorar pela mudança de cor. Então, a gente pode pensar em dispositivos para monitorar essa qualidade da água que sejam só por cor também, e não por propriedades eletroquímicas, como a gente estava discutindo antes. Isso faz o dispositivo ficar cada vez mais barato ainda para esse tipo de monitoramento. Tem empresas buscando isso. É como dispositivo para Covid também, né? Que está bastante Exato. popularizado para... Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. FAO pede fim da gentrificação verde e cita exemplo positivo do Brasil. Felipe Carvalho, direto de Nova York, tem as informações. As florestas urbanas, as árvores e os espaços verdes desempenham um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida, mas os seus benefícios ainda não são igualmente acessíveis a todos, de acordo com um novo relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, lançado no segundo Fórum Mundial sobre Florestas Urbanas em Washington, nos Estados Unidos. O documento Florestas Urbanas, uma perspectiva global, destaca o risco de uma gentrificação verde. A FAO aponta que em diversas cidades que reconhecem a importância dos espaços verdes, a distribuição é muitas vezes desviada para os bairros mais ricos. Esse processo pode expulsar os residentes que não têm condições financeiras de viver perto dos espaços verdes da cidade. Em muitos locais, as comunidades mais pobres continuam sendo excluídas do planejamento, concepção e gestão de espaços verdes urbanos. De acordo com a publicação, dentre os exemplos positivos está a cidade brasileira de Maringá, no Paraná, onde estão sendo plantadas árvores nas zonas mais desfavorecidas da periferia da cidade, para ajudar a proporcionar melhor qualidade do ar e sombra aos cidadãos durante os verões tropicais. Outros 2 países lusófonos citados no relatório são Angola, onde foram plantadas quase 3.000 árvores em áreas urbanas nos últimos anos, e Moçambique, que relatou o plantio de 55.000 árvores entre 2018 e 2020. As florestas e árvores urbanas amortecem o ruído, filtram os poluentes do tráfego e da indústria e têm um efeito positivo na saúde física e mental dos cidadãos. Elas também absorvem carbono e podem ajudar a resfriar o ar da cidade em até 8 graus Celsius, reduzindo o efeito de ilha de calor urbana, que pode ser letal durante episódios de ondas de calor. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Bom, eu queria repercutir essa matéria da ONU com os nossos convidados. Ângelo, a importância do espaço verde, ele tem que ser contemplado aqui no nosso país como políticas públicas. Como é que você vê essa questão em relação ao nosso país? Bem, essa é uma questão bastante séria, considerando que nós estamos vivendo já os tempos das mudanças climáticas. Se não bastasse isso, né, além de termos já mudanças climáticas acontecendo agora, nesse momento, não é para amanhã, o fato é que é preciso entender a importância das florestas, inclusive do aspecto da qualidade da água. Porque, por exemplo, se você pega um manancial, uma área de um manancial onde você tem cobertura florestal e esse manancial é de abastecimento de água, a empresa de abastecimento ela vai investir, ela vai gastar 35% menos do uso de combustível, de compostos químicos, né, para tornar a água potável. Isso é uma média, né? 35% em média, quando você tem uma área com cobertura florestal, essa área que abastece a cidade. É lá que a empresa capta água para o manancial para abastecer a cidade. Você não tem, quer dizer, o custo é 30% maior. Portanto, além desse aspecto, né, de tornar a água potável, muitas vezes, e infelizmente, quer dizer, hoje a gente tem visto algumas empresas incorporarem, né, esse aspecto de reflorestamento, né, de recuperação de áreas, né, mas ainda é muito pouco do ponto de vista da importância, inclusive para aquele que é o maior insumo da empresa, que é a água. Quer dizer, se a água é límpida, se a água é clara, claro que isso não quer dizer que ela é potável, mas torná-la potável será mais fácil.
será menos difícil. Além, né, além da questão, por exemplo, disso que a própria reportagem falou, da justiça socioambiental. Se você pega qualquer área no município de São Paulo onde tem uma cobertura vegetal na área urbana, você pode ter certeza que a temperatura, né, ali naquela área é muito menor de uma área que você não tem nenhum tipo de cobertura florestal, nenhuma árvore na rua, no bairro, etc. Quer dizer, é só a gente ver ali o parque, quem mora perto do Parque do Ibirapuera, por exemplo, né? A temperatura é muito mais amena, né? É evidente que eu estou falando em condições normais, porque Mas a qualidade da água não é boa no é parque do isso. Ibirapuera. Então, aí você exatamente tem que combinar as duas coisas. E vejam, além disso, o mesmo problema que causa que a gente tem seca é o mesmo problema que a gente tem enchente, porque quando não tem nenhum tipo de cobertura florestal, inclusive na área urbana, essa água da chuva, e agora a gente está vendo acontecer os eventos extremos cada vez maiores, cada vez com menor prazo, com menor período de tempo, quer dizer, quando chega a chuva, ela inunda a cidade, começa a inundar o bairro, porque encontra, infelizmente, às vezes um bueiro que não está limpo, inunda a rua, inunda a cidade. Quer dizer, você não tem uma área de infiltração dentro da área urbana. Quer dizer, por isso é importante de parques lineares, de parques urbanos, né, dentro da cidade, para ver ocorrer essa No caso de infiltração. São Paulo, Ângelo, inunda a cidade porque nós construímos São Paulo em cima dos rios, né? Também, Exato. né? Não, tem um dado muito importante: 80% dos rios, e isso são dados do município. Os municípios é que fornecem esses dados para o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação e Saneamento. 80% dos rios na cidade de São Paulo, e Belo Horizonte é a mesma coisa, estão cobertos de forma. Estão, na realidade, enquadrados dentro de um canal de forma aberta ou fechada. É isso que você falou. Todos os rios têm sua área de inundação no tempo dele. E aí, quando ele vem uma chuva, ele procura essa área, né? E, infelizmente, e normalmente, lamentavelmente, vai encontrar exatamente as pessoas mais vulnerabilizadas pela ausência, por exemplo, de uma política habitacional forte para que não ocupem áreas de encostas, etc. Sempre no nosso país, quem paga a conta é a população de baixa renda. Eu queria voltar a um dado, professor Tiago, citado já pelo Ângelo aqui. Apesar de ser o país com a maior reserva de água doce do mundo, o abastecimento de água tratada não chega a todos, em média, 16%. Cerca de 35 milhões, é isso que o Ângelo falou no bloco anterior, não tem acesso à água potável. Agora, eu queria voltar ao seu estudo, à sua pesquisa. Ela pode ajudar muito essas pessoas que não têm acesso à água tratada, né, professor? Sim, sim, a ideia é justamente essa, né? O problema, às vezes, a população pode ter um problema com o acesso à água, né? Mas se uma vez ela tiver um acesso a uma água que tem uma determinada qualidade, ela poderia assegurar, dentro desses estudos, ou dentro desses sensores que a gente vem propondo a fazer, a testar, a avaliar aquela água que chega até aquele determinado local, e ela ter certeza se ela pode se abastecer dela ou não. Mas lembrando também que isso daí é algo importante, porque você precisa pensar num dispositivo onde a gente monitore muitos parâmetros. Porque não são só parâmetros como, por exemplo, os metais tóxicos, pesticidas, medicamentos. A gente precisa pensar num dispositivo que consiga monitorar vários parâmetros que levam em consideração a potabilidade da água, até pH da água. Então, assim, precisa pensar num dispositivo ao longo do tempo, com um conjunto de pesquisadores, cada vez a gente cria dispositivos que monitorem muitos parâmetros ao mesmo tempo. E até, às vezes, a gente pode pensar em maneiras com que a gente possa ter até uma inteligência artificial por trás, para poder monitorar extrair essa informação toda da água e aí, num conjunto, por exemplo, com um aplicativo de telefone celular, fornecer uma informação para a população: olha, essa água está ok, daria para estar potável. Então, dá para se pensar, eu acho que o caminho é pensar um pouco nisso, né, de conseguir monitorar muitos parâmetros para que a população tenha segurança
já que a qualidade que a água que chega na casa daquela pessoa é uma qualidade Não é ruim, boa. né? É verdade. E esse sensor já chegou, por exemplo, no início do programa a gente estava falando dos agrotóxicos. Ele já consegue identificar, até agora, onde os estudos estão, em que etapa eles estão, esses estudos, para esse sensor chegar à população? Esse sensor, nesse primeiro momento, desse artigo que repercutiu um pouco na agência FAPESP, tem muito a ver com monitorar o hipoclorito. O hipoclorito está relacionado com um agente desinfectante que é colocado na água, o clorito, entre outros compostos clorados, é colocado para matar como bactericida, né? Então, a ideia foi monitorar esse primeiro composto que é colocado pelas agências de tratamento na água para funcionar como um bactericida e ter certeza que ele não sobrou na água, porque ele é usado, né? Então a concentração dele decai, e aí a gente tem que saber se ele não pode estar numa concentração alta para a população beber. Mas a gente tem uma série de outros dispositivos que a gente vem tentando criar, né, desse arranjo de sensores para monitorar pesticidas, e onde a gente já chegou, a gente tem validações dentro do laboratório. O que precisa começar a acontecer é ter parcerias agora onde a gente consiga deixar a população usar, né, para pessoas não treinadas, e ter certeza se ele vem funcionando, né, e fazer adaptações para que ele possa ser utilizado depois, ou colocado no mercado, ou colocado como uma política pública mesmo. Por enquanto, o que nós temos para não aumentar o número de pessoas contaminadas, né, de doenças, aumenta-se o cloro da água, né? E aí, em alguns lugares aqui de São Paulo, a população reclama exatamente desse cloro excessivo, né? E aí, sabe-se por quê? Para que não aumente o número de pessoas infectadas. Bom, mas chegou agora o momento de divulgar o resultado da nossa enquete. É verdade, ó. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete, né? Uma enquete que procura saber o que as pessoas estão pensando a respeito do tema do programa, né? E fazemos uma questão. Para o programa de hoje, nós realizamos a seguinte questão: você acha importante saber a qualidade da água que passa pela sua casa? E olha só o resultado, as pessoas estão bastante conscientes, Joel. 100%, às vezes é difícil isso, né? Acontecer, 100% das pessoas que se manifestaram na nossa enquete disseram que acham importante saber a qualidade de água que estão recebendo, né? Isso é muito importante, né? E além E você dessa... sabe, essa resposta, Frank, também leva para uma outra reflexão. Quem tem condições econômicas compra água. Sim, mineral. Mineral. Aí fica a questão, será que essa água que eu estou comprando também tem qualidade ou não, né? É uma pergunta que a gente pode depois colocar tanto para o Thiago como para o Ângelo, né? Se essa água que as pessoas compram, né, que não recebem diretamente das empresas, no caso aqui em São Paulo da Sabesp, né? Mas tem outras cidades que recebem por outras empresas, né? Não só a Sabesp, que acabam fornecendo a água, né, para as pessoas consumirem, né? Também a gente pode perguntar essa questão. Mas, enfim, além dessa enquete, nós também abrimos espaço, né? A enquete é feita no Instagram, e nós abrimos o espaço naquela caixinha que tem no Instagram para os seguidores e as seguidoras fazerem questões que nós reproduzimos aqui para os convidados do nosso programa. E para o programa de hoje, nós temos aqui duas questões, uma que foi enviada pela Márcia Álvares e outra pelo Paulo Ramos. Antecipadamente, agradeço tanto a Márcia como o Paulo as questões que eles enviaram para o programa de hoje. E eu vou iniciar aqui reproduzindo a questão que foi enviada pela Márcia Alves. E essa pergunta eu vou endereçar ao professor Tiago. Ela pergunta: como saber se a minha água de casa é tratada? Eu até emendo uma outra questão que eu queria fazer, professor. Os filtros, né, que as pessoas usam em casa, né, esses filtros spots que botam filtro, enfim, né, é suficiente para tentar eliminar impurezas e mesmo outras, digamos, excesso de químicos, né, que pode ter na água? Professor Tiago. Excelente pergunta da Márcia Alves, né? É difícil, né? Hoje a gente não tem muitos mecanismos para conseguir em casa saber um pouco sobre a qualidade da água. A gente teria às vezes alguns mecanismos que seriam formas de conseguir monitorar a qualidade da água por dispositivos que já estão no mercado, por exemplo, de pH. É algo que não é muito complicado, então a gente tem tiras de papel. Falando em pH, qual é o pH ideal da água? Normalmente o pH da água que a gente está
falando, a gente está ali perto de 7, 8, depende de quantos dióxido de carbono tiver, porque a gente tem uma troca ali entre. Então, mas a gente está falando de um pH próximo de 7 ali da água. Próximo de 7. É o que promete quem vende água mineral, né? Mas Que- muitas das águas Isso. minerais, Joel, é abaixo, é 6, às vezes 5, 5 e pouco, enfim. 7 são poucas. Eu acompanho isso quando vou comprar, eu procuro olhar o rótulo, e isso não é comum que as águas estejam em 7, pH em 7 ou mais, né? Então, Isso Não é verdade? vamos aumentar a pergunta da Márcia aqui. Não só a água que a gente recebe em casa, mas a água que a gente compra no supermercado, água mineral. Como saber, né? Se esse pH é razoável e tem qualidade, né? Da- Sim. O pH da água em si, se a gente tiver um pH ali próximo do que a gente está falando, entre 6 e 9, não seria um pH que seria muito ruim para a potabilidade da água. Né? Então, é por isso que as fontes que a gente tem ali não pode ser. O problema é só quando a gente está falando de valores de pH muito baixos. Né? Então, isso é um problema, ou pHs muito altos. Que a gente está falando de soluções que seriam de águas que seriam muito ácidas ou muito alcalinas. A gente teria um problema, né? Então, esse é o grande dilema que a gente É tem com melhor que essas ela fontes. seja alcalina, né? A água que a gente bebe. Tem algumas que são, quanto mais alcalina for, menos pior seria ali do que a gente teria. Mas não pode ser muito alto também. A gente está falando de um pH 14 ali para água, que aí seria uma água extremamente alcalina. A gente está falando de soda cáustica quase, quando a gente está chegando em valores de pH ali próximo do 14. Então a gente tem valores. Até tem um gosto, né? Tem até um gosto, né? A água fica com gosto, né? Eu me lembro, professor, acho que em São Lourenço, que eu fui há muitos anos, viu, Franklin? E aí você entra você paga lá, você entra num lugar, tem várias fontes, né? E você vai bebendo a água. Teve a última água que eu fui beber, tinha gosto de terra. E eu achei ruim. Ele falou, não, essa aí é a melhor. O guia lá falou, essa aqui é a melhor que tem, né, para se beber. Como fazer, né, que a população de baixa renda tenha acesso a essa água, né? Essa que é a questão. Essa é a questão, né? Mas só voltando até um pouco na pergunta da Márcia, o Frank também fez uma pergunta com relação aos filtros, né? Eu acho assim, existem algumas alternativas de dispositivos de cor que poderiam dar uma ideia, pelo menos do pH da água, que acho que isso a população poderia ter um certo acesso, que até mesmo pelo controle, a gente faz esse certo controle para medir o pH da piscina, por exemplo. Então teriam maneiras por cor, né? Então, assim, às vezes até se a gente pegar o extrato pegar um extrato do repolho roxo, dá para fazer escalas de cor, então teriam alternativas. Então daria como a população ver, mas o problema é que o pH é uma informação que não necessariamente daria um pouco sobre indícios sobre problemas de saúde. Né? Então, por exemplo, agrotóxicos, bactérias, né? Então esse seria um grande problema. Que eu acho que é um ponto onde o filtro resolve algumas coisas. Então, assim, a gente pode ter esses filtros de carvão ativo, eles retêm muito desses compostos que são esses agrotóxicos, fármacos, micro-organismos, dependendo de como for. Então, esses filtros podem ajudar bastante nesse processo de retirar um pouco até uma concentração aceitável dos limites que a gente tem para poder Dizem beber que os essa mais água. antigos são os melhores. Então, mas essa que é a questão, Jó. Se for dos mais antigos, são os melhores. Mas o filtro antigo é aquele branquinho que tem no pote, aquele pote de barro, ou mesmo de barro, de plástico hoje em dia. Mas tem aquele que é poroso, que a água passa por ele. Ele é suficiente para. Ele retira o barro. Né? O barro, a lama lá que vem, ele realmente ele retém. Agora, será que retém também os componentes químicos nocivos para a saúde, professor, ou não? O barro em si retém bastante, né? Então é uma analogia que a gente pode fazer, né, da pergunta do lençol freático que a gente tem. Se a gente tem o solo, né? O solo consegue reter muito desses compostos orgânicos que estariam ali. Então essa é a filtração que acontece, por exemplo, no agrotóxico que está no solo, na superfície, né? E passa para o lençol freático. O que o barro vai fazer é mais ou menos o mesmo processo. Ele vai reter no solo essas partículas, esses compostos, deixando filtrando esse processo até chegar no lençol freático. Então, o barro tem esse processo, né? O problema depende de quanto tempo ficou no barro, depende de uma série de processos, né? Que estão ali. Então, o barro em si já era uma técnica que foi muito utilizada naqueles filtros de barro, né? Dentro desse processo. Foi se avançando em maneiras melhores, materiais nanoestruturados, outros compostos, materiais, por exemplo, às vezes que tem filtros de prata, para conseguir matar um micro-organismo baseado em algum outro mecanismo. Então, a gente vai sempre melhorando esse processo de filtração em si para fazer com que a água chegue com uma qualidade cada vez melhor. Perfeito. E outra questão que nós temos aqui, que foi enviada pelo Paulo Ramos, né? E essa eu vou endereçar para o Ângelo.
E o Paulo pergunta o seguinte: existe um risco de escassez de água no Brasil? Ele está preocupado com o futuro, né? Quer dizer, um país que tem tanta água, né, em tese, né, tem tanta água, até na prática tem água, precisa ver se a água é potável ou não. Existe esse risco, Ângelo, de nós termos escassez de água no Brasil? Bem, antes de responder essa, eu acho que a pergunta anterior vale é uma oportunidade que a gente tem de que, a partir da pergunta da pessoa aí que fez, sobre Márcia como é que Alves. chega, a Márcia, como é que chega a água nas nossas casas, que é a oportunidade de cada um de nós, inclusive, olharmos para da onde que está chegando essa água. Quer dizer, existem a forma de captação de água de subterrânea e a água dos rios. Então, a Márcia, onde que ela mora? Quer dizer, que bacia que ela está, que rio que ela está. Quer dizer, essa é uma oportunidade que todos nós deveríamos saber e aprender, né, buscar essa informação. Quer dizer, onde que eu moro, de onde que está vindo essa água, qual a qualidade dessa água. Quer dizer, a gente não pode só esperar também, a gente tem que buscar aproveitar essa oportunidade para que a gente também olhe para a bacia hidrográfica, para o rio que está trazendo água para a nossa cidade, para a nossa casa. Então é muito importante esse olhar aí. Mesmo porque tem alguns lençóis freáticos que já estão contaminados, né, Ângelo? Ainda tem isso. Então é importante saber aonde que a pessoa mora. Ela precisa, né, olhar para isso. A gente às vezes, quer dizer, na maioria das nossas cidades, a gente dá as costas para o rio, né? E a gente precisa, na realidade, integrar com o rio e saber de onde está vindo nossa água, quer dizer, buscar essa informação, cada um de nós, porque aí assim a gente vai, inclusive, poder até exigir da empresa, né, tanto a transparência como também a informação sobre a qualidade da água. Se a gente nem sabe de onde está vindo essa água, né, de qual rio, né, de que maneira ela chega em nossas casas, é difícil. Não é fácil, às vezes, inclusive, infelizmente, também precisa de transparência nessa informação. Existe, E quer dizer, em relação à escassez? então, o Vai Brasil faltar tem água no realmente, país? a gente já tem falta de água no Brasil, né? Quando a gente fala, a questão existe uma crise hídrica, né? Aí é quando existe essa falta de água momentânea. Agora, uma escassez, de fato, você tem, por exemplo, muitas vezes em estados do Nordeste, né? Que já vivem, né? Inclusive eles têm políticas de adaptação à seca, né? Políticas de adaptação à escassez hídrica. Então, portanto, assim, já existe em nosso país momentos em que estados do Nordeste, principalmente, né, vivem períodos de escassez. No caso da região sul, sudeste, né, centro-oeste, o nosso problema tem a ver com dois aspectos. Uma é a questão da governança da água, quer dizer, e aqui, né, aproveitando a oportunidade, o Brasil, e no caso o Estado de São Paulo, tem uma política estadual, né, o São Paulo tem uma política estadual de recursos hídricos e uma política nacional de recursos hídricos, onde você hoje tem 243 comitês de bacias hidrográficas no Brasil, cerca de 200. São Paulo está recortado por 21 comitês de bacias hidrográficas, onde a sociedade pode participar desses comitês para exatamente discutir essa questão. Quer dizer, tanto do ponto de vista da qualidade quanto do ponto de vista da quantidade, inclusive para saber e entender, né, quais são garantir água para o abastecimento humano também. Quer dizer, nós temos riscos de escassez, sim, né? Nós temos riscos de escassez, sim. Porém, nós temos mecanismos, né, legais, né, e conquistados na evolução da democracia brasileira para que a gente pudesse não chegar nessa situação, para que a gente não chegue nessa situação de escassez, porque é um absurdo. Quer dizer, você veja, a gente está falando agora, por exemplo, de escassez, né, que não é o caso de escassez, mas tem uma crise hídrica na Amazônia brasileira, onde tem 70% da água do Brasil está localizado na Amazônia brasileira, 70%.
e hoje estão lá vivendo um período seco e um problema de abastecimento de água na cidade, né? Então, assim, é preciso investir fortemente na governança, no fortalecimento da ação desses comitês de bacias, para que a gente possa enfrentar, e a gente poderá sim enfrentar, inclusive em alguns períodos, momentos de escassez, mas a grande maioria será de uma crise hídrica momentânea, mas essa crise hídrica poderá virar uma crise de escassez em função da não implementação das políticas públicas relacionadas à água. Quer dizer, esses momentos que a gente tem vivido, inclusive tanto do período de seca como do período de cheia também, é exatamente por a gente não ter, né, quando a gente olhou agora recentemente, por exemplo, as cheias no sul, se a gente olhar, por exemplo, a análise da evolução da política estadual de recursos hídricos no Rio Grande do Sul, a gente vai verificar que os governos não investiram, e nem mesmo o atual, não investiram nessa política estadual de recursos hídricos para se preparar, para preparar exatamente para viver momentos como esse. Então, inclusive, tanto de seca como de cheia. Quer dizer, a combinação de políticas para enfrentar isso, né, a combinação da política relacionada à água, mas também ao ambiente, isso que a gente estava falando, inclusive, da questão das florestas, por exemplo, urbanas, né, é fundamental, porque se a gente não tem isso, né, a gente certamente poderá viver sim, né, e a sociedade precisa saber que nós temos mecanismo, podemos participar desses comitês de bacias hidrográficas, devemos participar para fortalecer e, de fato, nos prepararmos para enfrentar esses desafios que temos, mesmo antes das mudanças climáticas. Verdade, Ângelo. E eu quero aproveitar também a convidar a todos e a todas que podem participar do nosso programa enviando suas questões no Instagram. Lá tem a caixinha onde você pode fazer as suas perguntas, inclusive lá também tem as enquetes sobre o tema que nós vamos abordar nos nossos programas. O endereço @observatório 3 Setor. E faça como quase 3 milhões de pessoas e acompanhe o nosso trabalho no facebook.com/observatório 3 Setor. E também youtube.com/observatório 3 Setor. Nos 3 casos, o 3 em numeral. Joel. Agora vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Perfeitamente, Joel. O mundo enfrenta quase 30 conflitos além de Israel e Hamas. Olha só. Quase 30 conflitos, são praticamente 30 guerras, que a gente pode dizer, né? Mesmo com o protagonismo da guerra entre Israel e o grupo Hamas, o mundo também é palco de quase 3 dezenas de conflitos ou combates. A guerra entre Israel e o grupo Hamas vem tomando conta de todas as manchetes de jornais desde o dia 7 de outubro, data marcada pelos ataques no sul de Israel, na fronteira com a faixa de Gaza. O conflito histórico entre Israel e Palestina vem acontecendo há mais de 7 décadas e se arrasta até os dias de hoje. Com milhares de vítimas, o conflito deste mês foi o que resultou o maior número de mortes na história de Gaza, somando mais de 3 mil óbitos palestinos. A matéria completa você encontra no portal do Observatório do Terceiro Setor, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. O assunto do programa de hoje é água potável. A respeito do aquífero Guarani, né? As pessoas colocam como a grande panaceia para o problema de água, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? E alguns outros estados também. Não, a água não tem problema, nós temos o aquífero Guarani e isso resolve todos os problemas. E eu quero colocar essa questão tanto para o professor Tiago e para o professor Ângelo. O aquífero Guarani resolve o problema da água no país? Isso vai ser suficiente? Ou, digamos assim, o aquífero já está também começando a ficar comprometido, por exemplo, pela falta de políticas públicas para administrar o nosso aquífero Guarani, como que seria assim, a grande solução, né, João? Há anos, né, se diz, não, mas o Brasil tem o aquífero Guarani e isso vai resolver o problema de água no país. Professor Tiago, o senhor tem alguma informação a respeito desse aquífero? Ou isso já é mais daqueles mitos urbanos, como o pessoal fala, em geral no Brasil?
Não, o aquífero Guarani, ele já é um aquífero que acho que tem a maior, se eu não me engano, ele é o maior manancial de água doce subterrânea que a gente tem, né, no mundo, né? Então eu acho que assim, a gente tem um aporte de água bastante grande, né? Isso eu acho que é o que eu conheço um pouco do aquífero, né? E a gente tem um potencial bastante grande para captar essa água aí para poder ajudar, né? Então eu não acho que é um problema tão grande, mas não sei se o Ângelo também tem alguma outra informação maior. O que eu sei é que ele é o maior aquífero que a gente tem. Ângelo, como é que você vê essa questão do aquífero? Ele realmente é uma solução real que nós temos ou, digamos, é muito mais também uma supervalorização da importância dele? Não, o aquífero Guarani, assim como o Brasil é recortado por vários aquíferos, né, não é o único aquífero que a gente tem, ele tem de suma importância, inclusive para a questão do abastecimento. Hoje, cidades como, por exemplo, Ribeirão Preto mesmo, é uma das cidades que mais já utiliza o aquífero Guarani para o seu processo para o seu abastecimento, para abastecer a população. Agora, de novo, né, o nosso desafio continua sendo o desafio da gestão, da governança e da gestão. Porque, veja, você não pode. E esse é um desafio, inclusive, colocado para a nossa política de água no Brasil, porque muitas vezes a gente não olha para a água subterrânea do ponto de vista da sua gestão. E água subterrânea é muito, quer dizer, muito embora seja a mesma água, porque na realidade ali no fundo a gente está falando da mesma água, porque é essa água que vai retroalimentar os rios, né? Ela tem uma complexidade do ponto de vista tanto da poluição, porque, por exemplo, você tratar a água subterrânea é muito mais difícil, quanto também da retirada de água subterrânea. Por exemplo, tem bairros na cidade do México, pela grande utilização de água subterrânea, que eles afundaram, porque você retirou em excesso, porque é uma camada que está ali, né, embaixo do solo. Você tira aquela camada em excesso, ela, vamos dizer, a outra que está acima desce. Então há uma necessidade muito grande, e infelizmente a gente já teve momentos inclusive, de um termo de cooperação para discussão sobre o aquífero Guarani, aí falando especificamente dele, porque, veja, é muito importante também do ponto de vista legal dizer uma coisa. No Brasil, a política de água, né, a partir da Constituição de 88, principalmente, águas subterrâneas, a gestão dela é do Estado, do poder público estadual. Porém, a gente está falando de um aquífero, como no caso do Guarani, que ultrapassam vários estados, né? São Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Esses vários estados são o aquífero Guarani passa por eles. Então, há necessidade de haver um grande acordo de cooperação entre esses estados, e isso já teve esforços para acontecer. Agora, recentemente, estão retomando esses esforços, porque é importantíssimo que haja uma coordenação na gestão desse aquífero, para que ele não seja um problema, porque é isso. Muito embora ele seja significativo, ele é significativo para garantir o abastecimento de várias cidades no Brasil, mas é preciso cuidado, é preciso gestão para que a gente Muito não bem possa colocado. utilizá-lo de uma forma acima da sua capacidade. Verdade, verdade. É isso, João. O final de semana está chegando e agora vamos ouvir as dicas de cultura. Franklin, o que você traz para nós, para quem espera ter um ótimo fim de semana? O calor vem voltando, o tempo vai estar bem gostoso, vivemos a primavera. Que dicas nós podemos apresentar para Tem os uma nossos dica ouvintes para o muito próximo boa. fim de semana? Eu quero dar a dica da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A tão esperada mostra de cinema está acontecendo em São Paulo nesta semana. Vai ficar em cartaz até o dia 1º de novembro, Joel.
No total, serão exibidos 362 títulos. Estou querendo mais filmes do que já tem, né? 362 títulos de 96 países. As exibições acontecem na Cinemateca Brasileira, Centro Cultural São Paulo, Cine Sesc e no Reserva Cultural. E este ano temos uma novidade, Joel. Você também pode acessar alguns filmes através do streaming das plataformas como Itaú Cultural Play, Sesc Digital e SP Cine Play. Quer mais informações, Joel? É fácil, acessa 47.mostra.org. Lá você vai ter a programação da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Eu assisti essa mostra quando eu era adolescente e olha só, está aí até hoje. É isso um grande sucesso. Oi, você está muito nostálgico, né? Você, a Rita Lee dos anos 80, Exatamente. Planeta Água com Guilherme Arante, todos os anos 80. Mas são clássicos, né, Joel? São clássicos que a gente tem que aproveitar e divulgar. É verdade. Tá aí a dica do Frank Valverde. A mostra de cinema, que você pode... Aí tem várias alternativas, depende do teu gosto, né? Bom, Franklin, estamos caminhando para o final do programa. É verdade. Temos ainda a coluna da Gabriela, né? Rapidamente, né? Acho que ela pode entrar rapidamente ou não, né? Não, eu acho que... Sim, vamos lá. Oi, agora o nosso contato é com a nossa colunista, Gabriela Chabu, a respeito sempre trazendo novidades dos ODS, o cumprimento dos objetivos da Agenda 2030 da ONU. Olá, Gabi, tudo bem? Boa tarde. A discussão de hoje está inserida no âmbito do ODS 6, água potável e saneamento básico. Então, a água potável está no nome do ODS 6. Então, é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, essa discussão sobre o acesso à água potável ela é muito importante. Acho que ela, inclusive, é menos difundida do que a questão do saneamento básico no Brasil. Segundo dados da ONU, o Brasil tem 86% de garantia de acesso à água potável para a sua população. Isso pode parecer muito perto dos 75% no mundo como um todo, mas ainda é um desafio muito grande a gente dizer que 14% da população do Brasil não tem acesso à água potável de segurança, de qualidade, com regularidade. Então, o objetivo desse ODS está aí justamente para garantir que a gente leve a universalização do acesso à água potável e do saneamento básico no Brasil e no mundo. Era essa a contribuição que eu tinha para a nossa discussão de hoje. Até a semana que vem. Obrigado. Essa é a Gabriela Chabu, colunista do Observatório do Terceiro Setor, que toda semana ela vem aqui e destaca um ODS, um Objetivo Sustentável da Agenda 2030 da ONU, são os 17 objetivos. Tá? Finalzinho do programa, 1 minuto para cada um dos nossos convidados fazer as conclusões finais. Programa bom, a gente nem percebe passar, né, Joel? É verdade. Tem que encerrar. Ângelo, com você, o que mais importante você gostaria de colocar no final dessa entrevista, da sua participação no nosso programa? A gente sabe da importância de sensibilizar a sociedade civil a respeito do tema da água. Todos nós, né? A água é fundamental para a vida, para a nossa vida. Qual é o seu destaque final em 1 minuto? Primeiro, anunciar que a gente, até dessa questão do ODS, semana passada foi aprovada uma emenda constitucional, né? Uma PEC, e que tornou a água, o acesso à água potável como direito humano. Então, nós temos aí celebrar essa conquista no Congresso brasileiro, num momento que temos, infelizmente, outras questões muito ruins. Mas essa nós temos que comemorar. Né? A água potável, o acesso à água potável é um direito humano agora na Constituição no nosso Brasil. Isso é um passo também para garantir que água não seja uma mercadoria, né? E especialmente que a gente tem que lembrar para todo mundo, para todos nós, que tratar da água é sim, de fato, ter um desenvolvimento. A água não pode ser tratada apenas quando ela falta. A água não pode ser cuidada apenas quando a gente sente falta dela ou quando ela vem em excesso.
A água é um fator de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Portanto, nós temos que conquistar, todos nós, chamarmos a sociedade brasileira para que os gestores públicos passem a enxergar a água como um fator de desenvolvimento de fato. E para isso, a participação da sociedade é fundamental. Sem água não tem desenvolvimento. Não garantimos os usos múltiplos das águas sem cuidar da água. Cada vez mais a gente vai ter esse desafio. Obrigado Ângelo, pela oportunidade. Obrigado você pela entrevista. Numa frase, você é contra a privatização da Sabesp? Bem, eu, Ângelo José Rodrigues Lima, sou contra a privatização da Sabesp. Muito bem, agora vamos ouvir o professor Tiago. E aí dá um outro programa, viu, Ângelo? A gente vai conversar isso em um outro programa. Sem dúvida. Professor Tiago, com ênfase na sua pesquisa, você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais, a importância dela, que é grande, porque a população com esse sensor vai ter acesso à qualidade da água que bebe, se ela vai poder ser estendida para a grande maioria da população, esse sensor, né, para que ele possa medir a água que ele está bebendo. Parabéns pela sua iniciativa, obrigado pela entrevista e suas conclusões finais. Primeiro, eu já aproveito para agradecer a oportunidade que a gente teve de divulgar as pesquisas, né? E eu acho que até pega um pouco do gancho dessa fala do Ângelo, né? A população, ela precisa monitorar a água, né? Então acho que é isso que a gente tem, e ela faz parte desse processo de educacional, ou até mesmo desse processo do governo, né? De cobrar, né, pela água que ela está recebendo. E a partir disso ela pode ter ferramentas. É isso que a gente vem criando com as pesquisas. Ferramentas para que a população possa cobrar um governo, possa ter algo de informação, né? A gente sempre reclama da educação, né? Então, à medida que as pessoas vão tendo cada vez mais acesso à educação, elas vão começando a discutir melhor e ter ferramentas para poder se posicionar. Eu acho que esse é o principal ponto, que a gente consiga fornecer alguma ferramenta de qualidade para que a população consiga questionar. E a partir de questionar, a gente pode cobrar que tem uma água de cada vez mais qualidade. E aí a gente pode começar a criar políticas públicas melhores e começar a cobrar mesmo aquelas pessoas nas quais a gente deveria cobrar. Então acho que é isso que a gente vem querendo fazer, né? Dar ferramentas para que as pessoas consigam se posicionar e cobrar por um direito, como foi muito bem colocado, que é a água. Então, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu agradeço as participações de Tiago Regis Longo César da Paixão, professor titular do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Ângelo Lima, biólogo e secretário executivo do Observatório das Águas, a OGA Brasil. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Não se esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, facebook.com/Observatório Terceiro Setor, @Observatório Terceiro Setor no Instagram. No YouTube é o youtube.com/Observatório Terceiro Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade do terceiro setor. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição de Brasil ODS. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pauta@observatoriotercetor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.